Durante a Segunda Guerra Mundial, diversos projetos foram colocados em prática na busca desesperada pela hegemonia tecnológica e estratégica. No cenário da guerra, a urgência nos campos de batalha forçou os departamentos de pesquisa e desenvolvimento das superpotências a operarem no limite absoluto da física e da engenharia da época. Quando os recursos se tornavam escassos e as defesas convencionais falhavam, cientistas e projetistas eram obrigados a ignorar os manuais tradicionais. Ideias que em tempos de paz seriam descartadas como loucura ou delírio teórico passaram a receber verbas astronômicas à medida que os governos se viam acuados. Engenheiros trabalhavam contra o tempo, sabendo que o fracasso de um cálculo poderia custar a vida de exércitos inteiros na linha de frente. O resultado disso foi uma corrida armamentista paralela e ultra-secreta, que gerou conceitos aerodinâmicos absurdos, blindagens experimentais e soluções logísticas que desafiavam a lógica de produção em massa. A partir disso, hoje vamos conhecer os 10 projetos mais inusitados desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial. O projeto X-Ray, popularmente conhecido como bomba de morcego, foi uma proposta inusitada da Segunda Guerra Mundial para atacar cidades japonesas. Criado pelo dentista Lytle Schuyler Adams, o plano sugeria equipar morcegos de cauda livre com pequenas bombas de napalm, aproveitando o hábito dos animais de se esconderem em sótãos de construções de madeira e papel. A ideia era liberar milhares desses animais sobre o Japão, causando focos de incêndio simultâneos e incontroláveis. Inicialmente testado pelo Exército, o projeto enfrentou sérias dificuldades, como o teste em Carlsbad, no Novo México, onde morcegos escaparam e incendiaram a própria base americana. Após o incidente, o projeto foi assumido pela Marinha em 1943. Testes posteriores em Utah provaram a eficácia do conceito, superando as bombas incendiárias convencionais. Enquanto as bombas comuns geravam de 167 a 400 incêndios por carga, o X-Ray era capaz de provocar entre 3.600 e 4.700 focos de incêndio simultâneos. Contudo, em 1944, o almirante Ernest King cancelou o programa ao saber que ele só estaria pronto em meados de 1945, além de que o avanço da bomba atômica já tornava a ideia obsoleta. Custando cerca de $2 milhões, o plano acabou descontinuado sem nunca ver o combate, encerrando uma das estratégias mais bizarras da história. A Mina Goliath foi um veículo terrestre não tripulado projetado para destruir alvos como tanques, pontes e concentrações de infantaria. Operado remotamente via cabo de controle, o dispositivo transportava entre 60 a 100 quilos de explosivos de alta potência, agindo como um torpedo terrestre. Pequeno e manobrável, seus primeiros modelos usavam 2 motores elétricos, mas por serem caros para fabricar e difíceis de recarregar em combate, as versões posteriores adotaram um motor a gasolina de 2 tempos mais barato. Para o direcionamento, o veículo carregava em seu compartimento traseiro um tambor com um cabo triplo de 650 metros conectado à caixa de controle, permitindo ao operador guiá-lo a uma distância segura. Embora fosse uma tecnologia pioneira, o Goliath apresentava desvantagens críticas como sua baixa velocidade de apenas 6 km por hora, sua blindagem fina de 10 milímetros que mal suportava armas leves e a extrema vulnerabilidade dos cabos de comando. A produção, iniciada em 1942, resultou em milhares de unidades, mas o custo elevado e a falta de praticidade em combate real tornaram sua eficácia limitada, fazendo com que muitos fossem abandonados ou destruídos por falhas técnicas antes de alcançarem seus alvos. Os Goliaths foram utilizados na Itália, em Anzio, e contra a resistência polonesa durante a Revolta de Varsóvia. Alguns também foram vistos nas praias da Normandia durante o dia D, embora a maioria tenha ficado inoperante após explosões de artilharia cortarem seus cabos de comando.
O Kal-Gerat, também conhecido como Morser Kal, foi o maior morteiro autopropulsado da Segunda Guerra Mundial, projetado pela Alemanha para destruir fortificações pesadas. Com um calibre colossal de 600 milímetros, capaz de disparar projéteis de 2 toneladas e uma versão posterior de 540 milímetros, o morteiro pesava cerca de 124 toneladas, exigindo transporte ferroviário especial e usando suas lagartas apenas para curtas distâncias. Sua logística era tão extrema que, se a ponte não suportasse o peso, o chassi precisava ser totalmente descarregado para atravessar rodando por conta própria. Capaz de disparar projéteis gigantescos a um alcance de 10 quilômetros, ele conseguia perfurar até 2,5 metros de concreto. No entanto, o Kal-Gerat era um alvo vulnerável devido à sua imensa dificuldade de mobilidade, além de ter um carregamento lento que exigia guindastes e veículos de apoio dedicados para cada disparo. Dos 7 morteiros produzidos, 6 modelos de combate participaram de confrontos intensos entre 1941 e 1945, atuando em Brest-Litovsk e Sebastopol, na Revolta de Varsóvia, nas Ardenas e na Ponte de Remagem. Com o colapso da Alemanha em 1945, os morteiros pararam de operar. As forças americanas capturaram algumas unidades que acabaram desmontadas, enquanto o Exército Vermelho capturou o modelo que se tornou o único a restar inteiro até hoje, atualmente em exibição no Museu de Tanques de Kubinka, na Rússia. O projeto Habakkuk foi uma das iniciativas mais inusitadas da engenharia militar britânica, que previa a construção do maior porta-aviões da história, feito de picrete, uma mistura congelada de 86% de água e 14% de polpa de madeira. A ideia era criar uma enorme ilha flutuante para servir de base aérea e caçar os temidos submarinos alemães, que operavam além do alcance dos aviões de bases convencionais. O plano era colossal, o navio teria 600 metros de comprimento, que equivale a um arranha-céu de 150 andares deitado sobre a água, tendo quase o dobro do tamanho do USS Gerald Ford, um dos maiores super porta-aviões modernos. A resistência do material era surpreendente. Durante uma reunião secreta de alto escalão para provar o poder do material, fizeram disparos contra 2 blocos. O de gelo normal se estilhaçou inteiro, enquanto no bloco de picrete a bala ricocheteou e bateu na parede. Um protótipo de apenas 18 metros foi testado com sucesso no Lago Patrícia, no Canadá, provando que o navio flutuaria e seria resistente a torpedos. Mas após o encerramento dos testes e o desligamento dos motores de refrigeração, o gelo derreteu e a estrutura de madeira acabou afundando no lago. No entanto, o projeto falhou em sair do papel por motivos econômicos e de engenharia. Para manter aquele gigante congelado contra o calor dos próprios motores, seria necessário um complexo sistema de refrigeração interna. A embarcação em tamanho real custaria mais dinheiro e máquinas do que uma frota inteira de porta-aviões convencionais. Para completar, Portugal deu permissão para os aliados usarem os aeródromos na Ilha dos Açores e foram desenvolvidos tanques de combustível de longo alcance para os aviões, tornando o gigantesco navio de gelo completamente obsoleto. Os cães antitanque foram uma tentativa cruel da União Soviética, treinados para combater a superioridade blindada alemã. O treinamento envolvia condicionar cães a buscar comida debaixo de tanques. Em combate, os animais eram equipados com um colete contendo cerca de 10 a 12 quilos de explosivos, detonados por uma alavanca que atingia o chassi do veículo inimigo ao passar por baixo dele. As bombas geralmente funcionavam bem em um único alvo, mas os cães ficavam confusos após a mudança do alvo ou local e frequentemente retornavam ao operador com a bomba não liberada. Nos testes reais, os animais frequentemente se assustavam com o barulho dos motores e disparos, retornando para as linhas soviéticas e explodindo seus próprios soldados. Para evitar isso, os cães que retornavam tinham que ser abatidos, muitas vezes por seus próprios controladores. Alguns chegaram a dizer que o exército não parou de sacrificar pessoas para a guerra e passou a abater cães também.
Outro erro sério no treinamento foi que soviéticos usavam seus próprios tanques a diesel para treinar os cães em vez dos tanques alemães, que tinham motores a gasolina, o que acabava confundindo o olfato dos cães. Ainda assim, o uso mais notável ocorreu na Batalha de Kursk, onde 16 cães desativaram 12 tanques alemães. Além disso, devido ao porte relativamente baixo, as metralhadoras alemãs montadas no topo dos veículos não conseguiam acertar os cães. Por isso, todo soldado alemão recebeu ordens para disparar em qualquer cão que se aproximasse. Após 1942, o uso desses cães despencou e os programas focaram em cães de busca. Ainda assim, o treinamento dessa tática continuou até junho de 1996. O Antonov A-40, também conhecido como Krylia Tanka, que significa tanque com asas, foi uma tentativa da União Soviética de criar um tanque planador. O objetivo era permitir que tanques leves como o T-60 fossem levados por aviões de carga até o campo de batalha, onde poderiam pousar e entrar em combate imediatamente, sem a necessidade de esperar pelo transporte terrestre ou desembarque complexo. O projeto consistia em acoplar uma estrutura de madeira e lona equipada com grandes asas biplanas e uma cauda dupla diretamente ao chassi do tanque. Para que o veículo ficasse leve o suficiente para planar, os engenheiros removeram seu armamento, munição e faróis, deixando também uma quantidade muito limitada de combustível. Durante seu único teste de voo realizado em setembro de 1942, o protótipo foi rebocado por um bombardeiro pesado. O conjunto conseguiu decolar, mas para evitar um acidente devido ao peso extremo e à enorme resistência do ar gerada pelo T-60, o bombardeiro teve que se soltar do tanque antes do planejado. Apesar disso, o tanque planou suavemente e pousou com segurança em um campo próximo ao aeroporto. Após o pouso, o piloto soltou as asas e a cauda e dirigiu o veículo de volta à base com sucesso. No entanto, devido à falta de uma aeronave suficientemente potente para rebocá-lo, a uma velocidade de 160 km por hora exigida, o projeto foi abandonado. Panjandrum foi uma das invenções mais desastrosas da Segunda Guerra Mundial desenvolvida pelos britânicos. O objetivo era criar um veículo capaz de ser lançado a partir de veículos de desembarque para rolar pela praia e detonar as defesas de concreto do Muro do Atlântico. O subtenente Neville Shute calculou que seria necessária mais de 1 tonelada de explosivos para romper as muralhas. Para mover esse peso, o design consistia em 2 rodas de madeira de 3 metros de diâmetro, impulsionadas por dezenas de foguetes de 9 quilos acoplados às bordas, que usavam cordita, um tipo de pólvora sem fumaça usada como combustível sólido. O acionamento ocorria na água. Os foguetes eram acesos simultaneamente, fazendo as rodas girarem em alta velocidade para impulsionar o veículo até o alvo. Contudo, o projeto foi um fracasso catastrófico devido à total instabilidade. Nos testes na praia, os foguetes de cordita frequentemente se soltavam das rodas, saindo voando como mísseis desgovernados pela areia e explodindo em todas as direções. No teste final mais famoso, o Panjandrum perdeu o controle, mudou de direção e voltou na direção dos espectadores, disparando diversos foguetes para todos os lados. Os almirantes, generais e cientistas presentes tiveram que correr desesperadamente para procurar um abrigo e se protegerem das explosões. O veículo acabou virando de cabeça para baixo e se despedaçou no mar, com os foguetes restantes explodindo debaixo d'água. Diante do perigo extremo para os próprios operadores, o projeto foi abandonado quase imediatamente por questões de segurança. O Siluro Alenta Corsa foi um torpedo tripulado utilizado pela Regia Marina italiana. O apelido maiale, porco em italiano, foi adotado como codinome oficial por Teseo Tesei para proteger o segredo militar da arma. A ideia surgiu durante os treinamentos, quando um marinheiro usou o termo para se referir ao torpedo, porque ele era extremamente difícil de controlar. Tesei, inclusive, acabou perdendo a vida mais tarde operando um de seus torpedos em Malta.
Ele tinha mais de 7 metros de comprimento, era movido por um motor elétrico com velocidade de até 5,5 km e carregava uma poderosa carga explosiva de 260 quilos na parte da frente. 2 mergulhadores viajavam montados sobre o casco, operando submersos, utilizando aparelhos de respiração de circuito fechado para não soltar bolhas e evitar a detecção. Ao chegarem embaixo do alvo, o segundo tripulante fixava uma linha guia com pinças na parte inferior do casco do navio inimigo. Os mergulhadores então detonavam a carga explosiva usando um fusível de relógio programado para 2h30. Bem antes da explosão ocorrer, a tripulação subia de volta no torpedo desarmado e iniciava a fuga para retornar ao submarino de resgate. Em dezembro de 1941, a unidade realizou seu ataque mais famoso no porto de Alexandria, no Egito, onde os mergulhadores conseguiram afundar os couraçados britânicos HMS Valiant e HMS Queen Elizabeth, além de danificar gravemente o petroleiro Sagona e o contratorpedeiro Jervis. Ao longo da guerra, o Mayali provou sua eficiência ao afundar ou danificar também um total de 9 navios de carga inimigos. O uso da arma foi descontinuado em setembro de 1943 devido ao armistício italiano. A Operação Afrodite, conduzida pela Força Aérea junto com a Operação Anvil da Marinha, foi um projeto ultra-secreto, arriscado e pouco convencional dos Estados Unidos para destruir fortificações alemãs, como os bunkers de lançamento de mísseis V-1 e V-2 e as bases de U-boats no final da Segunda Guerra Mundial. A intenção era igualar o sucesso britânico com as bombas de penetração no solo Talboy de 5 toneladas e Grand Slam de 10 toneladas, através de um plano que consistia em converter bombardeiros obsoletos como o B-17 e o B-24 em bombas voadoras gigantes. Para isso, foram removidos blindagem, torres, canhões e suportes de bombas, transformando as aeronaves em drones conduzidos por controle remoto através de rádio, radares e sensores de TV, enquanto o espaço vazio era preenchido com toneladas de Torpex, um explosivo 50% mais poderoso que o TNT. A operação exigia que uma tripulação de 2 homens decolasse manualmente com o avião e assim que atingissem a altitude correta, eles transferiam o comando dos sistemas para a aeronave principal. Com o controle remoto confirmado, os pilotos armavam a carga útil, abriam a cabine e saltavam de paraquedas, deixando que o operador na outra aeronave assumisse o comando final até o alvo. O projeto, porém, foi um fracasso caro e perigoso, marcado por falhas técnicas e acidentes fatais, fazendo com que Joseph Patrick Kennedy Jr., irmão mais velho do futuro presidente John Kennedy, falecesse quando o bombardeiro que pilotava explodiu repentinamente sobre o leste da Inglaterra. No total, nenhuma das 14 missões realizadas destruiu seus alvos, pois os drones perdiam o controle ou eram abatidos pelo fogo antiaéreo, fazendo com que a operação fosse encerrada em 1945. Os balões Fugo, ou balões-bomba, foram uma tentativa japonesa de atacar o território continental dos Estados Unidos, sendo considerado o primeiro sistema de arma com alcance intercontinental da história, antecedendo os mísseis balísticos modernos. No final de 1943, o Japão calculou que balões mantendo uma altitude de 9.100 a 10.700 metros seriam levados por correntes de ar rápidas, conhecidas como correntes de jato, alcançando a América do Norte em um período de 30 a 100 horas. Com o objetivo de causar pânico e destruir florestas americanas, o Japão lançou mais de 9.300 desses balões feitos de papel de seda ou seda emborrachada, medindo 10 metros de diâmetro e carregados com 4 dispositivos incendiários de 5 quilos e uma bomba de fragmentação de 15 quilos contra a infantaria. Sem tripulação, os balões operavam de forma automática. Barômetros acionavam circuitos elétricos que soltavam sacos de areia para o balão subir, enquanto uma válvula liberava hidrogênio caso subisse demais. Assim que o lastro de areia acabava, o mecanismo acionava fusíveis que soltavam as bombas sozinhas sobre o continente e ativavam uma carga de autodestruição.
Apesar disso, as bombas foram ineficazes devido às condições climáticas que impediram incêndios florestais, fazendo com que apenas cerca de 300 balões fossem encontrados ou observados nos Estados Unidos, Canadá e México. O incidente mais trágico ocorreu em 1945 no Oregon, quando 6 civis americanos perderam a vida ao encontrar uma bomba que explodiu ao ser tocada na floresta. No entanto, uma campanha rigorosa de censura da mídia americana escondeu todos os avistamentos, fazendo com que o Japão acreditasse que as armas estavam caindo no mar sem causar efeitos, o que levou ao cancelamento total do projeto em 1945. Muitos desses protótipos chegaram a ser construídos e testados em campo, oscilando entre a genialidade da engenharia avançada e o colapso completo. Longe dos olhos do público, essas máquinas não eram apenas armas, eram apostas desesperadas de nações que viam na soberania científica a sua última linha de defesa, transformando os campos de testes em um cenário perigoso onde a linha entre a inovação brilhante e o fracasso catastrófico era perigosamente estreito. Se você se interessou por esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não ficar de fora dos novos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.